Sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Flávio de Azambuja Berti, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata número 8, de 18 de março, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar devolução de processo da relatoria do auditor Cláudio Augusto Canha, o processo 192.401 de 2008. Também, senhor presidente, para anunciar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 259.06312 e 476.88213 e na Diretoria de Contas Estaduais o processo 744.7715. Devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha, nada a declarar. Eu comunico sobrestamentos na DICAP 806.904.13, 852.833.13. Na Diretoria de Contas Estaduais 74.388, 10.6705, ambos /15, 10.7414 e 161.607.10. Repito, na Diretoria de Contas Estaduais. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Doutor Cláudio, doutor Flávio. Tenho prestação de contas municipal, processo... Na verdade, é uma prestação de contas de transferência. Processo 383.813 de 2012. O processo trata das contas de convênio 300 de 2010, convênio formalizado entre o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Serranópolis do Iguaçu. A prestação é referente ao exercício financeiro 2011. O objeto do convênio foi a implantação de obras de recuperação e recap de vias urbanas, o valor de R$ 184 mil. A instrução da Diretoria de Análise de Transferências é pela regularidade com ressalva das contas, ressalva em razão de atraso na apresentação da prestação de contas, atraso de 97 dias, sugeriu a instrução a aplicação da multa do artigo 87, inciso 1, a linha A da Lei Complementar. No contraditório, o responsável, o senhor José Arlindo Sem, apenas apresentou comprovante de pagamento da multa. A unidade técnica, em sua última manifestação, mantém o opinativo pela regularidade com ressalva, em razão do atraso, mas só faz referência que o recolhimento da multa não afastaria a ressalva. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da diretoria pela regularidade com ressalva. A proposta que apresento é no sentido da regularidade com a ressalva indicada, mas visando evitar eventual solicitação de devolução da multa paga e não aplicada, eu proponho a aplicação dessa multa já com a observação de que ela não deverá ser executada pela Diretoria de Execuções. Está em discussão. Aprovado. Tenho admissão de pessoal, processo 46274 de 2004, é uma admissão
levado a efeito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel do Ivaí, o edital 1 de 2003, e o processo se refere a 5 nomeações. Nomeação de um leiturista, de 2 agentes administrativos, de um técnico em contabilidade e de um operador de estação de tratamento de água e esgoto. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal identificou que um dos nomeados, segundo colocado para o cargo de agente administrativo, a portaria dessa pessoa foi emitida antes da portaria da primeira colocada. Então, a portaria número 1 de 2004 foi emitida em nome desse candidato e a primeira colocada ficou com a portaria 2 de 2004, isso tudo no mesmo dia. A unidade técnica ainda apontou que essa pessoa nomeada para esse cargo de agente administrativo era diretor financeiro da entidade até 30 de janeiro de 2004, exercendo cargo em comissão que lhe permitia interferir decisivamente no procedimento de seleção, afinal responsável pelos pagamentos da entidade, aqui abre aspas, inclusive repassando os pagamentos pela execução do serviço para os 3 profissionais que elaboraram o concurso. Indicou a necessidade juntada da relação de ocupantes dos cargos comissionados que compunham a estrutura administrativa da entidade, quando da realização do processo seletivo, também a necessidade de alimentação do sim a atos de pessoal com os dados dos 5 candidatos cujas admissões são analisadas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel do Ivaí, em petição, afirma que a aprovação do candidato Evandro Borges foi legal, havendo vaga disponível para a nomeação do mesmo no cargo de agente administrativo. A despeito do edital que regulou o concurso ter previsto apenas uma vaga para o cargo de agente administrativo, a nomeação de 2 pessoas satisfez a necessidade de dar um melhor atendimento aos contribuintes em face do aumento no volume de serviço. Assegura que Evandro Borges tem formação escolar no ensino médio, curso técnico em contabilidade, curso superior em geografia, que o diretor responsável pelas nomeações não se ateve à ordem classificatória por equívoco, mas que em nenhum momento houve qualquer contestação por parte dos demais candidatos aprovados. Que o candidato em questão solicitou demissão do cargo de auxiliar administrativo, aqui a expressão é demissão, em 1º de março de 2011, que foi juntado o decreto 76/2001, que estruturava o quadro de pessoal da entidade e, ao fim, também assegurou à entidade que os 5 candidatos aprovados haviam sido inseridos, os dados haviam sido inseridos no sistema SIM-AP. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, analisando as justificativas apresentadas, informou que os dados dos candidatos não foram corretamente inseridos no sistema, na medida em que não restaram encontradas as informações referentes ao edital 1 de 2003. Considerou que os esclarecimentos relativos à nomeação do senhor Evandro Borges seriam insuficientes. A unidade opina, então, pela legalidade de registro das outras 4 admissões, pela negativa de registro da admissão do senhor Evandro Borges, por determinação origem para que inclua os dados dos 5 candidatos no sistema SIM-AP, por determinação à origem para que nos próximos concursos seja previsto a exigência de idade mínima quando da posse dos candidatos, e não quando da realização da inscrição nos certames. Também que seja possível inscrever-se pela internet, que a entidade utilize como primeiro critério de desempate a maior idade, candidato mais idoso, que especifique as matérias a serem cobradas nos cargos objeto dos concursos, que preveja a possibilidade de interposição de recurso em cada fase dos certames, que selecione empresas especializadas na realização de concursos públicos e não pessoas físicas, que edite os atos de nomeação conforme a ordem de classificação dos candidatos aprovados. O Ministério Público de Contas acompanha esse opinativo pela legalidade de registro, com exceção
daquela admissão, sem prejuízo a que se refere às recomendações da Diretoria de Controle de Atos Pessoal. O que entendo em relação a essa situação que foi levantada do senhor Evandro Borges é que o grande problema aqui seria a questão do edital prever apenas uma vaga e no mesmo dia em que seria nomeada a primeira colocada, já é nomeado também o senhor Evandro Borges, inclusive antes da outra candidata que teria direito à vaga. Essa questão que eu acho mais duvidosa também, é claro, a situação dessa pessoa exercer cargo de diretor financeiro da entidade seria também um indicativo de que ele poderia intervir no concurso visando se beneficiar. A questão, senhor presidente, é que eu entendo que isso não ficou adequadamente comprovado nesse caso, e considerando que essa pessoa pediu exoneração em 2011, e aqui há também a documentação que comprova essa exoneração, eu vou aqui propor que seja dado registro às 5 admissões e acompanho, no caso, a manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto a determinar que sejam corrigidos os dados do sistema SINAP e também as outras demais determinações sugeridas em seu último parecer. Então, a proposta é pela legalidade de registro com essas determinações. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu entendo que as determinações, né, além de serem incompatíveis, né, com a espécie processual, entendo desnecessárias. Ele deve preencher é apenas o preenchimento do SINAP? Não. Aqui a sugestão são algumas orientações, né? A orientação para que nos próximos concursos que a entidade deflagrar preveja que a exigência da idade mínima se dê quando da posse dos candidatos, não quando da realização da inscrição no certame. Na verdade, são algumas orientações que foram feitas tendo em vista problemas que foram identificados nesse edital de 2003. Eu entendo, além da espécie processual tratar de um caso concreto, já bastante distante no tempo, embora seja louvável o esforço indutivo feito pela unidade técnica, entendo que não seja o caso de fazer as determinações, senhor presidente. Mas apenas registro meu voto, acompanho quanto à legalidade de registro. Está aprovado. Senhor presidente, tenho outra admissão, é o processo 290-833 de 2007. Esse processo trata de contratação temporária realizada pelo município de Guarapuava, segundo o teste seletivo de edital número 1 de 2007, para provimento de 7 vagas do emprego público de médico generalista do Programa Saúde da Família, 40 horas. Eu já havia relatado esse processo, senhor presidente. O que a instrução levanta é que um desses contratados, o senhor José de Matos Leão Neto, não teria como ter cumprido a carga horária, tendo em vista que possuía 2 jornadas, havia um outro vínculo de 40 horas, e com mais esse vínculo, 2 jornadas de 40 horas semanais para exercer. O consórcio
na verdade, o município de Guarapuava prestou esclarecimentos, juntou declaração desse contratado, afirmando que sua contratação se estendeu até outubro de 2008, que diante da declaração de que havia compatibilidade entre ambas as jornadas de trabalho, entende que a questão estaria sanada. Juntou também declaração do Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava-Pinhão, na qual se inclui relatório detalhado do número de consultas e cirurgias realizadas pelo servidor mensalmente. A unidade técnica entendeu pelo registro das contratações, à exceção dessa pessoa. O município novamente foi intimado a se manifestar e justificou que o médico foi contratado por prazo determinado, com vigência de 1º de novembro de 2007 até 31 de outubro de 2008, tendo realizado consultas e cirurgias em todo o período, e que o médico declarou que ocupava outro cargo no governo do Estado do Paraná, de 40 horas, mas que existia compatibilidade de horários. Novamente, na verdade, repetiu a sua manifestação anterior, e, da mesma forma, a Diretoria de Controle de Ato Pessoal também entendeu que essa contratação não merecia registro, em razão da ausência de comprovação da compatibilidade de horários entre o exercício do emprego temporário e do cargo efetivo no governo do Estado do Paraná, ambos com jornada de 40 horas cada um. A unidade técnica afirma que, analisando a situação versada, diga-se que a necessidade de documentos atestando a compatibilidade de horários se justifica por uma questão constitucional, artigo 37, inciso 16 da Constituição, e outra fática, essa consistente em tentar se verificar como, na prática, o senhor José conseguia elaborar 80 horas semanais, 40 em uma jornada e 40 em outra. O fato de o senhor José ter sido contratado temporariamente no município para laborar no período de 1º de novembro de 2007 a 31 de outubro de 2008, já encerrada, portanto, a prestação de serviço, não desnatura a possível ofensa à norma constitucional, pois naquele período o servidor acumulava cargo e emprego público ou jornada de trabalho possivelmente incompatível. O Ministério Público de Contas acompanha o opinativo da unidade pelo registro dos contratados, à exceção do senhor José de Matos Leão Neto, e sugere a instauração de tomada de conta extraordinária em virtude do acúmulo irregular apurado, com vias à configuração de responsabilidades e recomposição do dano causado ao erário, oportunidade em que deverá ser assegurado ao interessado devido contraditório. Eu, no voto que já havia apresentado, eu acompanho as manifestações quanto ao registro dos outros contratados, com exceção, então, a negativa de registro da contratação do senhor José de Matos Leão Neto. No entanto, deixo de aderir à proposta do Ministério Público de instauração de tomada de conta extraordinária. Entendo que tanto o município de Guarapuava, que contratou essa pessoa, quanto o próprio não acaba que não seriam responsabilizados, tendo em vista a consideração de que foram prestados serviços conforme declaração tanto de consultas, tanto em relação a consultas quanto a cirurgias. Então, senhor presidente, a proposta é pela legalidade de 6 das 7 contratações e negativa de registro em relação ao... Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, salvo engano, são admissões temporárias. Sim. Eu na primeira Câmara, e acabou sendo instaurado para julgado em relação da divergência que havia na primeira Câmara, eu entendo que essas admissões não estão sujeitas a registro, e por isso, então, me manifesto registrando meu voto, então, pelo não conhecimento.
Pelo arquivamento sem análise do mérito. Então está aprovado o voto do relator. Prosseguimos, senhor presidente, eu tenho uma prestação de contas anual, processo 230575/2008, são contas do senhor Edson Pedro da Veiga, diretor-presidente da Companhia de Água e Esgotos de Paranaguá, exercício financeiro de 2007. A instrução da Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade com ressalva. São 3 ressalvas. Primeira, saldo em caixa superior a 30 salários mínimos. Segunda, créditos a receber vencidos e não recebidos. Terceira ressalva, contratação de pessoal sem a realização de concurso público, consistente na terceirização de serviços de natureza permanente, mediante contratação de pessoa jurídica, no valor de R$ 45.866. A instrução considera 2 tópicos como sanados. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento, opina pela regularidade com ressalva, acresce proposta de aplicação de multa administrativa para cada anomalia ressalvada. No entanto, não aponta quais seriam as multas a serem aplicadas. O voto que apresento é acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva. Em relação à ressalva pela terceirização indevida de serviços públicos de natureza permanente, o responsável apresentou uma planilha detalhando um gasto de R$ 45.866 com serviços prestados por pessoa jurídica. Argumentou em sua defesa que a contratação de assessoria jurídica ocorreu por tempo determinado para defesa e levantamento de ações, não extrapolando o limite licitatório. Justificou ainda que, a partir de 2008, a entidade mantém em seu quadro funcional um advogado. O que pude levantar do processo é que, além dessas despesas de R$ 45 mil, teriam sido também realizadas outras despesas com contratações. No entanto, senhor presidente, considerando que isso não havia sido levantado até o momento, considerando também que essas contas são de 2007, eu entendo que essa questão, então, ficou prejudicada a sua análise, porque para que o processo retornasse ao responsável decorrido esse período, eu quero crer que haveria prejuízo ao seu direito de contraditório. Então, em relação às outras ressalvas, eu faço aqui alguns comentários e, ao final, acato as proposições de mérito pela regularidade com ressalva das contas do gestor. Deixo de acolher a sugestão do Ministério Público de aplicação de multa para cada uma dessas ressalvas, até porque o parquê não indica quais seriam essas multas e eu entendo que não seriam cabíveis também. Então, senhor presidente, a proposta é pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Aprovado. Era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. A tomada de conta extraordinária 192.401.08, que me foi devolvida pelo auditor Tiago, eu solicito adiamento na forma regimental. Está adiado. Passo aos atos de inativação pelo registro. Seguintes protocolos: 34.144.11, Neuza Maria Sanches, 272.208.11, Zeni Rosa, 300.058.11, Jair Grando, 58.036.011, Irene Venturini, 186.933.12, Zilda Campos, 244.798.12, Ana Maria Mardegan,
278-491-12, Reinaldo Valotti. 467-073-12, Irene Lago Pontes. 573-8762-12, Lourdes Polrurra. 7303-19-12, Thelma Maria Cardoso. 824-542-12, Adalberto Silva. 393-62-13, Nádia Duarte. 159-100-13, Clarice Sestari. 232-398-13, Lucianita Varrafti. 241-079-13, Eliane de Souza Zayons. 3022-13-13, Lourdes dos Santos. Todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. O protocolo seguinte, 314-254-13, eu solicito adiamento. Adiado. Pelo registro, protocolo 327-038-13, Alcides da Silva. 3477-72-13, Dilmas Braga. 744-283-13, Tereza Martins. 9543-14, Maria da Glória de Lima. 9993-14, Vera Lúcia Margarida. 123-29-14, Teuci Scherer. 181-57-14, Marcos Vinícius Santos. E 505-495-14, todos pelo registro. Esse último de Lucília Rotem. Pelo registro. Processos de pensão pelo registro, protocolos 63035011, de Adriana Aparecida Machado, Lucas Walter Machado e Neide de Oliveira Machado. 68079911, Iracema Ribeiro. 15061412, Maria Aparecida Barbosa. 2855412, Zila Pavan. 1889613, Franciele de Rezende. 163900613, Sofonias de Souza. 297400613, Lindomar Furquim. 4352643, Ladisleu das Neves. 4357873, Arlete da Rocha. 33021014, Leopoldina Pereira. E 986035514, todos pelo registro. Pelo registro. Processo de revisão de proventos, pelo registro, 51732513, Luiz de Paula. 5444613, Rosvaldo Kalinowski. 5471353, Jacir Pires. 55115913, Marisa Calado. 5933913, Ivani de Matos Fontes. 79531713, Gilmar de Oliveira, todos pelo registro. Pelo registro. O processo de admissão de pessoal 45377312, os pareceres são pela legalidade de registro. Senhor presidente, eu vou solicitar o adiamento desse processo. Adiado. Processos de admissão de pessoal, que os demais encontram-se adiados. Eu solicito que assim permaneçam e minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Cláudio Canha. Passo ao relato da minha pauta. Tenho prestação de contas de transferência 341.877,10, Associação Hospital Nossa Senhora das Dores de Tijucas do Sul. Transferência do município à Associação Hospital em 2007, prestação de serviços de saúde aos cidadãos, valor de R$ 722.182,38 em 2007. A DAT observou a ocorrência de terceirização, solicitou diligência para esclarecimentos. Após diversas citações, inclusive por edital 337/14, o prazo para manifestação dos interessados transcorreu sem nenhuma resposta, razão pela qual a DAT em instrução é pela irregularidade, em virtude da ausência de documentos para a análise da aplicação dos recursos transferidos à entidade privada, o que sugere suposta, repito,
terceirização indevida de serviços públicos. O Ministério Público de Contas acompanha a análise da DAT. Eu apresento que foram concedidas diversas oportunidades de defesa, foram vários questionamentos e vários despachos também, em 2011, 2, em 2014, 3, não havendo nenhuma manifestação por parte do município. Assim sendo, a proposta que apresento é pela irregularidade das contas de transferência voluntária repassada pelo município de Tijucas do Sul à Associação Hospital Nossa Senhora das Dores, tendo por objeto viabilizar a prestação de serviços de saúde. Ano de 2007, responsabilidade de Emerson Deodato dos Santos, no cargo de presidente de 1 de 1 de 2006 a 19 de 4 de 2007, e de Alceu Resch, no cargo de presidente, de 20 de 4 de 2007 a 31 de 12 de 2008, repetindo, em razão da ausência de documentos e também pela terceirização indevida de serviços públicos, determinando recolhimento dos valores repassados, devidamente corrigidos de forma solidária, pela Associação Nossa Senhora das Dores, de Tijucas do Sul, pelo senhor Emerson Deodato dos Santos, pelo senhor Alceu Resch e pelo senhor Leonides Bogo Júnior, no cargo de prefeito, com recolhimento ao Tesouro do município, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei 113/2005, em razão da ausência de documentos que demonstrem a correta aplicação de recursos transferidos pelo município à entidade privada. Aplicação de multa ao senhor Leonides Bogo Júnior, no cargo de prefeito, no valor de R$ 2.901,06, conforme artigo 87.5-A da Lei 113/2005. Inclusão dos nomes dos senhores Leonides Bogo Júnior, no cargo de prefeito, Emerson Deodato dos Santos, presidente da entidade no período já relatado, e também do senhor Alceu Resch, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Aprovado. O processo 80, 86, 87, 12, bem como 774, 77, 13, são do sistema CIT, todos têm regularidade com recomendações. Também os 77, 701, 13, 582, 402, 13, 907, 417, 13, 639, 26, 14, 242, 613, /14, 325, 667, 14, 331, 268, 14, 366, 886, 14, 388, 065, 14, 388, 219, 14, 596, 890, 14, todos, repito, têm regularidade com recomendações, esta é a proposta do relator, pela aprovação. O protocolo 53.597.08, município de Bom Sucesso, transferência repassada à entidade não governamental, exercício de 2007. O procedimento contempla repasses efetuados a duas entidades, a APAI, Associação dos Amigos dos Excepcionais de Bom Sucesso, repasse de 42 mil, e a APMI, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, valor previsto no repasse, R$ 480 mil, total efetivado foi de R$ 271.000,
062 e 93. A DAT expõe que as irregularidades referem-se unicamente aos repasses destinados à APMI, e o Ministério Público diz que as informações estão incompletas e não permitem verificação da natureza dos serviços prestados pelo pessoal contratado pela APMI, nem mesmo se estes estavam vinculados à execução de projetos desenvolvidos pela entidade. A prestação de contas encontra-se irregular, devendo ser convertida em tomada de contas extraordinária, para que seja apurado se houve dano ao erário e para que sejam identificados os responsáveis. Assim sendo, a proposta que apresento acompanha as manifestações da DAT e também do Ministério Público. A aplicação de multa do 87.5A no valor de R$ 2.901,06 ao senhor Maurício Aparecido de Castro, ex-prefeito, em razão da contratação de funcionários sem concurso público, em afronta ao artigo 37.2 da Constituição Federal. A aplicação de multa de forma individualizada prevista no 87.1b, no valor de R$ 145,10, ao senhor Maurício Aparecido de Castro, ex-prefeito, período 1 de 1 de 2005 a 31 de 12 de 2008. A senhora Rosana Ferreira Lopes, no cargo de ex-presidente da entidade, período de 20 de 3 de 2006 a 18 de 1 de 2009. E a senhora Maria José Laurindo, atual presidente da APMI, em razão do não envio dos documentos e esclarecimentos solicitados por este tribunal. Por fim, afasto a hipótese de abertura de tomada de contas extraordinária, vez que, no juízo do relator, esse procedimento já caracteriza processo de contas e, na forma regimental, pode alcançar as sanções propostas com maior celeridade processual. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu tive oportunidade de analisar, não tão bem quanto Vossa Excelência, o processo, isso no pedido de vistas, e agora, ouvindo novamente o relato de Vossa Excelência, fiquei com algumas dúvidas, ou pelo menos uma dúvida principal. Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência considera as transferências para a APMI como irregulares, mas não a transferência para a PAI, me parece, né? Para a PAI, que comprovou documentalmente o recebimento do repasse e aplicação dos valores, diferentemente da APMI, que não trouxe novos documentos. Nem os antigos. E Vossa Excelência, eu não entendi, Vossa Excelência não propõe a conversão em tomada de conta extraordinária? Não propõe? Não propõe. Em relação a nenhuma das duas, em relação à PMI, não? Também não. Porque havia essa proposta do Ministério Público. Do Ministério Público. Então, ficariam a irregularidade das contas e as multas, também a irregularidade do responsável pela PMI. Também. Certo. Senhor presidente, então, aqui eu tenho uma questão formal, que a ex-gestora e a atual gestora da PMI, Vossa Excelência, está votando pela aplicação de multa a cada uma dessas, mas pelo menos aqui na minha pauta não consta o nome dessas pessoas no campo interessado desse processo. Ele propõe. Vossa Excelência está propondo a devolução dos valores? Não. Ou propôs anteriormente? Não propus. Não, estou falando... Não é que Vossa Excelência teve vistas desse processo. Sim. Perfeito. Não estou propondo a devolução, eu estou me atendo a duas circunstâncias. A irregularidade das contas
do responsável pela entidade, pela APMI. Essa pessoa não consta, até onde consigo vislumbrar, não consta o nome dela da autuação do processo, também não consta o nome da atual gestora da APMI. E, além, então, da irregularidade das contas dessa pessoa, a aplicação da multa para ela e para a atual gestora dessa entidade. E aqui, senhor presidente, eu até verifiquei que houve devidamente o contraditório, mas que não foram incluídos esses nomes na pauta, no processo, na autuação do processo, e, portanto, não constaram também da publicação da pauta. Então, considerando que no regimento interno há a previsão de que, para qualquer sanção, deva, além do contraditório, ser incluído o nome do responsável na autuação do processo, eu aqui sugeriria a Vossa Excelência, se Vossa Excelência concordar, a retirada de pauta para a inclusão desses nomes e o retorno do processo. Já concordei. E apenas como informação, até minha, não é? O valor que deveria ser enviado à APAI era de R$42 mil, e na realidade o repasse foi de apenas R$ 1.702,68, motivo pelo qual houve a desconsideração de irregularidade. Mas está retirado de pauta para que Rosana Ferreira Lopes e Maria José Laurindo tenham seus nomes na pauta. O protocolo 251.932/10 trata-se de processo de pensão formulado por José Bueno dos Santos, viúvo da ex-servidora municipal de Piraí do Sul, Elvira Capilé dos Santos, falecida em 1996. A referida pensão foi concedida pelo Decreto 604/98, contudo, no parecer da diretoria jurídica, constatou-se que o cálculo dos proventos encontra-se em desconformidade com a legislação vigente da época. Assim, foi solicitado ao município efetuar a regularização, pois foi utilizado regra sob o fundamento dos artigos 45 a 22 do Decreto Municipal 516 de 1997, que assegurava 80% do salário do servidor. Todavia, a regra constitucional aplicável ao tempo da concessão previa que o benefício da pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos da servidora falecida. A aplicação do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, redação anterior à emenda constitucional 20/98. A aplicação da regra constitucional reproduzida por objeto de várias discussões judiciais, as quais foram encerradas pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou o seguinte entendimento: servidor público, pensão por morte, valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. Aplicabilidade. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a referida norma constitucional não depende de legislação infraconstitucional, por ser autoaplicável, e que a expressão "até o limite estabelecido em lei" refere-se aos tetos impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. Artigo 37, 11, Constituição Federal. E, mais adiante, lembro que a diretoria manifestou-se pela negativa de registro, tendo em vista equívoco no cálculo. Segundo a Câmara, concedeu diligência à origem para a defesa municipal, porém, como se verifica na certidão
de decurso de prazo, não houve qualquer manifestação sobre o assunto. DICAP se manifesta e o Ministério Público também ratificaram manifestações anteriores pela negativa de registro e aplicação de sanções. A proposta que apresento é pelo registro do ato que concedeu a pensão ao senhor José Bueno dos Santos, viúvo da ex-servidora municipal de Piraí do Sul, Elvira Capilé dos Santos, falecida em maio de 1996, tendo em vista esta estar em desacordo com as normas constitucionais aplicáveis ao caso, em tela. Determino aos senhores Rodinei Calil Abrão Jaime, Valentim Zanello Miléu e Antônio El Ascar, gestores responsáveis pelo ato de pensão em tela, em razão das reiteradas omissões em obedecer comandos deste tribunal, a aplicação da multa do 87.1b da Lei 113.05, no valor de R$ 145,10. Determino ainda que, no prazo de 30 dias, o município, Piraí do Sul, proceda à correção do cálculo, adequando-o ao texto constitucional. Não havendo a regularização do Decreto 604/98, neste período de 30 dias, determino a suspensão de certidão liberatória ao município até a regularização do presente processo. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, penso para registrar o meu voto. Vossa Excelência está propondo a negativa de registro. Negativa, acompanhando. Eu acompanho Vossa Excelência pela negativa de registro, sem as multas e sem a determinação. O que tem o nosso regimento interno, se não me engano, no artigo 303, é que quando o ato está errado, cabe ao município digitar novo ato. Sim, é que nós já encaminhamos em diligência e o município não deixou passar em branco. Deixou passar. É por isso que pesamos um pouquinho no voto. Está certo. Mas eu acompanho Vossa Excelência pela negativa de registro e deixo de acompanhá-la nas multas e na determinação. Auditor Tiago Barbosa. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência. Então está aprovado o voto. Protocolo 245-475-08, município de Nova Esperança. Admissão de pessoal, concurso público, edital 1/2007. Houve ausência de alguns documentos e o prazo exíguo para inscrições do certame. Mas, da mesma forma, DICAP e Ministério Público opinam pela legalidade e registro. E a proposta do relator acompanha pelo registro das admissões. Em discussão, aprovado. Protocolo 108-64-83-14, município de Turvo, pedido de certidão liberatória, proposta acompanha manifestações pelo arquivamento. Está arquivado. Protocolo 256-814, Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul, 2013, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, esta é a proposta do relator. Está aprovado. O protocolo 192-388-13, município de Rancho Alegre, exercício financeiro 2012, a Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade, tendo em vista afronta ao pré-julgado 6 deste tribunal, em face do exercício do cargo de contador. A informação também diz que a situação já foi resolvida no ano de 2013. Ministério Público de Contas, regularidade com ressalva, aplicação da multa. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do 87.3F
no valor de R$ 725,48, uma vez descumprido pré-julgado 6 deste tribunal. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, quarta-feira próxima, dia 1º de abril, horário 14h. Levanta-se a presente.